19º volume da obra. A fase de animal racional foi uma fase para a lapidação do animal racional. Vejam que diferença da fase de lapidação, que é a fase do desequilíbrio, para a fase do equilíbrio, a fase consciente, a fase racional. Hoje, todos dentro do seu mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu brilhante viver nesse mundo de matéria, brilhando assim racionalmente, vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos. Todos eram sofredores na fase de animal racional. Então, tinham mesmo que sofrer muito por estarem sendo lapidados. A lapidação fazia com que todos sofressem. Agora, entraram na fase de recuperação, na fase de redenção, na fase racional. Nesta fase, por ser uma fase consciente, já não vão mais sofrer como sofriam, por serem orientados em tudo para que tudo dê certo e não haja desacerto. A fase de animal racional é aquela de desacertos e da multiplicação dos desacertos. E daí a multiplicação do sofrimento e a multiplicação dos desacertos. Quem vai desacertado vai sofrendo sempre. Então, diziam, somos sofredores, mas não sabiam a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é justamente a lapidação. Para serem lapidados, tinham que sofrer. Então, a fase do sofrimento, a fase de sofredores, a fase de animal racional, a fase inconsciente, porque o inconsciente sofre muito por ser inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer e sofre as consequências das suas inconsciências. Por todos serem inconscientes, eram sofredores, e o sofrimento era permanente. Por estarem na fase inconsciente, é que sofria o pequeno, sofria o grande, sofriam todos, cada qual de sua forma, do seu jeito, de sua maneira. Agora, na fase racional, na fase consciente, não há sofrimento, porque todos são orientados em tudo, recebendo todas as orientações precisas para o seu brilhante equilíbrio racional na vida. É a fase da abolição do sofrimento, a fase da abolição da morte. Na fase racional, não há morte, e sim saem da vida externa e entram na vida eterna, na eternidade, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, vivem alegres, felizes e contentes, e não é para menos, porque entraram na fase da abolição do sofrimento, na fase do verdadeiro equilíbrio. Todos equilibrados racionalmente. E a fase de animal racional era a fase do desequilíbrio. O desequilíbrio se multiplicava cada vez mais, monstruosamente, selvagemente, a ponto de parecerem até loucos varridos. Então, foi a fase para a lapidação do animal racional, a fase inconsciente, a fase em que todos sofriam sempre, por mais que fizessem para não sofrer, estavam sempre sofrendo. Por mais que se cercassem de todos os confortos, mais sofriam e mais padeciam. O conforto não correspondia a coisa alguma, tudo era aparência só, por serem inconscientes. Quem vive de aparências, vive inconscientemente, e por serem inconscientes, o sofrimento é permanente. Agora estão dentro da fase racional, dentro da fase da abolição do sofrimento, por ser a fase consciente. O consciente sabe o que diz, sabe o que faz. Vive certo e tudo dá certo. Quem vive certo não sofre, e quem vive errado sofre sempre. A fase inconsciente é a fase dos erros, por viverem inconscientemente, por ser uma fase de lapidação, a fase do animal racional. Então, tinham que penar muito e desconheciam a causa.
Sabiam que eram sofredores, mas não sabiam por quê, nem sabiam dizer o porquê eram sofredores. Achavam que tinham que sofrer mesmo, sem saber porquê. Hoje estão sabendo o porquê, pois não há sofrimento sem causa. Se sempre existiu o sofrimento, é porque existiu a causa. A causa é justamente esta, de estarem sendo lapidados para poderem ficar preparados para entrarem na outra fase, que é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Estão todos sofrendo universalmente, sem conhecerem, sem saberem a verdadeira causa do sofrimento. Só sabem dizer: nós somos sofredores. Então, supunham uma infinidade de coisas, que estavam em provação, que estavam pagando e que não sabiam. Inventavam uma porção de coisas sem pé e sem cabeça, sem base e sem lógica, que não conformava ninguém. Pelo contrário, muitos se sentiam até revoltados, porque não sabiam o que estavam pagando, não sabiam por que estavam em provações. Muitos ficavam revoltados com tudo, tornando-se até materialistas, tornando-se incrédulos. Hoje estão conhecendo a verdadeira causa do sofrimento e sabem que a causa do sofrimento é a lapidação do animal racional. Hoje estão dentro da fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, e quem vive equilibrado, certo, consciente, orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, não sofre. Não sofre porque é orientado em tudo, e daí tudo dando certo na vida de todos. Uma vez tudo dando certo na vida de todos, não há sofrimento, porque a fase é a fase consciente, é a fase racional. Mas, na fase em que estavam, a fase inconsciente, a fase de animal racional, tinham que viver sofrendo para a lapidação do animal racional. Na fase racional, todos vivendo alegres, felizes e contentes. E daí então, por tudo dar certo na vida de todos, vem o prolongamento dos anos de vida, por todos viverem bem, por todos viverem felizes, por todos viverem contentes. Na fase inconsciente, na fase de animal racional, diminuíam os anos de vida em virtude da multiplicação do sofrimento, da multiplicação dos tormentos, da multiplicação do desequilíbrio, que provocava a multiplicação da brutalidade, da selvageria, da monstruosidade, de tudo de ruim, enfim. Era uma espécie de vida de monstros, sofrendo sempre, lutando sempre, e sempre sofrendo, sempre lutando, e cada vez sofrendo mais, a ponto de muitos dizerem: eu não aguento mais esta vida não há quem aguente, não há quem suporte, estou em ponto de enlouquecer. E iam se lastimando por aí adiante. Tudo isto pela lapidação do animal racional, lapidação de dores, de choros, de ruínas. Tudo causado pela lapidação. Ninguém sabia mais o que dizer, porque tanto sofria o bom como sofria o mal. Então, muitos costumavam a dizer: sofrem todos. Será que todos estão em provação? Será que o bom nunca fez mal a ninguém? E agora sofre também. Enfim, viviam caducando horrivelmente, falando como papagaios, sem conhecerem o certo das coisas, o certo do porquê das coisas. Hoje, todos cientes do porquê de tudo que se passou na fase de animal racional, e dizendo: é verdade, a lapidação foi preciso, porque o animal racional sempre foi considerado, entre os animais, a fera mais bravia, mais teimosa, mais cruel, a fera das feras. Então, para que fossem lapidados, para preparar todos para a nova fase, o sofrimento é que foi sempre o melhor mestre. Hoje, todos dentro da fase racional,
progredindo racionalmente e esquecendo todo o passado da fase de animal racional. As novas gerações, essas nem vão se lembrar da fase de animal racional, porque não a conheceram por estarem nascendo na fase racional. Vão saber muito vagamente que antes da fase racional existiu a fase de animal racional, onde passaram por uma lapidação. Agora, vocês que são remanescentes da fase de animal racional, é que passaram pela fase, é que conhecem muito bem os horrores e os pavores da fase de animal racional. Vocês, que são ainda os feitos da fase de animal racional, que nasceram na fase de animal, sabem mais ou menos o que foi a fase do animal racional. Mas esses, que estão nascendo dentro da fase racional, nem querem saber o que se passou, como vocês não querem saber o que se passou na fase de selvagem. Não adianta coisa alguma andar para trás, conhecer o passado e as demais fases que se passaram, como a fase de monstros e outras fases. E assim, vejam a evolução, a grandiosa evolução, para todos chegarem no seu verdadeiro lugar. Hoje, todos iluminados pela luz racional, vendo a luz noite e dia, dia e noite, e satisfeitíssimos por serem glorificados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje só falam no mundo racional. Hoje só falam no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje só falam do porquê ficaram assim, nessas condições, na fase de animal racional. Não sabiam o porquê assim eram, não sabiam o porquê assim estavam, não sabiam o porquê assim viviam, não sabiam o porquê assim sofriam. A fase era de sofrimentos, a fase de sofredores, a fase dos tormentos, a fase das loucuras, a fase inconsciente, a fase do animal racional. O animal sempre viveu agonizando, sempre em agonia. Por ser animal, duvidava de tudo, desconfiava de tudo, tinha medo de tudo, incerteza de tudo, sempre experimentando para acertar ou não. Acertavam sim, mas aparentemente, sempre procurando acertar e sempre por acertar. E daí as multiplicações dos desacertos. Enfim, a inconsciência levava todos ao desespero, levava todos à dúvida de tudo, levava todos para a desconfiança de tudo. Assim era a vida do animal, uma vida de farrapos, porque não tinha base nem lógica. Viviam vazios, mantendo os mistérios e os enigmas. Levavam uma vida de curiosidade, sempre curiosos, com uma vida de enjoo, muitas vezes enjoando até de viver, cheios da vida, e dizendo o seguinte: o que me adianta viver deste jeito somente para sofrer? Não me adianta coisa alguma. Não há quem dê uma explicação do porquê do sofrimento. Não há quem defina isto, e por não haver, não há quem possa abolir o sofrimento. Sofre quem deve, sofre quem não deve, sofre o justo pelo pecador. Como é que se entende isto? Como é que se pode compreender uma vida destas, uma vida confusa, que ninguém sabe nada, ninguém sabe o porquê de coisa alguma? A realidade ninguém nunca provou. Vivemos assim, vergonhosamente, de aparências, de fantasias, de ilusões e de sonhos. Uma vida de desequilíbrio completo. E nesse desequilíbrio, mantemos a multiplicação do sofrimento, dos desatinos, da desorientação. Todos insatisfeitos, todos desorientados com a multiplicação do desequilíbrio. Vivemos uns contra os outros. Somos amigos hoje, já amanhã inimigos. Um desequilíbrio infernal, onde ninguém prova a causa de tudo isso. E assim, muitos, na hora do seu desespero, na hora de suas agonias, blasfemam contra tudo e dizendo:
É verdade, ninguém sabe nada, e por isso só se multiplicam no mundo as confusões e os desacertos, e daí o sofrimento de todos. Vivemos pior do que o animal irracional, porque somos livres pensadores. Dizemos que temos raciocínio, mas este raciocínio não funciona. Por não funcionar, ninguém conhece a causa, o porquê de tudo isto. Por não conhecerem a causa, ninguém pode endireitar, e por não endireitar, é que tudo se multiplica de uma maneira irregular. Irregular, de uma forma tal que se torna insuportável viverem sem saber e sem conhecer para que vivem. Vivendo assim, no ar, no meio de verdadeiros doentes, que atacam uns aos outros sem mais nem menos, ferozmente. E ninguém dá uma explicação do porquê chegaram numa situação dessas tão calamitosa, tão caótica, a ponto de dizerem: salve-se quem puder. Então, está provado que o conhecimento do animal racional parecia ser o que não é, e por não ser, não funcionou nem funciona para o equilíbrio de ninguém. Daí o desespero, o descrédito de tudo, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. O mundo inteiro sempre nessas convulsões. Convulsões de desentendimentos, como estão vendo universalmente. A desintegração de tudo, as ruínas sobre tudo, as calamidades, o descalabro. O justo sofrendo pelo pecador. Enfim, chegando a ponto de dizerem: é verdade, a vida é medonha, é preciso coragem para enfrentar todas estas ruínas que todos estamos expostos. E assim, o animal racional, sempre com a boa intenção de consertar tudo, e tudo só ficava na intenção. Tudo só ficava na vontade, porque tudo se multiplica ao contrário. E por se multiplicar ao contrário, viviam uns contra os outros, com brigas, guerras, e sempre com a boa intenção de procurar o bem, de procurar o melhor. Sempre procurando o bem e sempre por encontrá-lo, sempre procurando o melhor e sempre por encontrá-lo. Sempre tudo de pior para pior, e dizendo: é verdade, não sabemos mais o que fazer para endireitar o mundo. Tudo isso por não conhecerem a causa de estarem assim, de serem assim, por não saberem que a causa é a lapidação. Quem está sendo lapidado é porque não está certo. Por muito que procuram o certo, nunca o encontram, por estarem numa fase de lapidação, por a fase ser de lapidação. Então, quanto mais procuravam o bem, mais difícil era encontrá-lo, porque encontravam o bem aparente, que é o bem hoje e amanhã, tudo em ruínas. É como estão cansados de ver as modificações, as mudanças de tudo. Ontem era o real, já foram regidos pelos deuses, depois regidos pelos sábios, depois regidos de várias maneiras. E assim, as modificações que vieram fazendo. Tudo por estarem sendo lapidados. Ontem, tudo era reinado, iam acertar tudo com o verdadeiro reino do céu. Acabaram-se os reinados, e acabaram todos os modos passados de reger. E assim, mudanças e mais mudanças, mudanças e mais mudanças, todos procurando o certo e sempre por encontrar o certo. Todos mudando por não estar certo, tudo mudando e se multiplicando à procura do certo, sempre à procura do certo. Tudo isto por estarem sendo lapidados na fase de lapidação, na fase de animal. Tudo isto por estarem na fase inconsciente. O inconsciente hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, depois outra. Sempre mudando. Tudo sempre em multiplicações de modificações e de mudanças. Hoje arruma, assim está bem. Depois arruma de outro jeito, não está bem. Amanhã arruma de outro.
sempre de modificações e de mudanças. Hoje arruma de um jeito, assim está bem. Depois arruma de outro jeito, não está bem. Amanhã arruma de outra maneira, não está bem. E uma infinidade de arrumações e nunca estão bem. Nunca encontraram o bem, e sempre com a ideia e o fito de encontrarem o bem. Sempre em busca do bem e sempre por encontrar o bem. Eis a razão das multiplicações de tudo, do descontrole que já vem de há muito, por estarem nessa fase de lapidação. A lapidação sendo a causa de todas essas modificações. E por isso, hoje pensa de um jeito, depois de outro e depois de outro. Hoje vive de um jeito, amanhã vive de outro, depois de outro, e assim sucessivamente. Hoje a vida está bem assim. Daqui a um pouquinho não está bem assim. Já não está bem desse jeito. Já não está bem de outro jeito. Só de outra maneira. E lá vai de outra maneira. E daqui a pouco lá vai de outra maneira. E assim vive a vida o inconsciente. O inconsciente não encontra consolo em coisa alguma. É um inconsolável. Vive à procura do consolo e sempre por encontrar o consolo. Sempre inconsolável. Então diz: será que ninguém regula? Sim, porque ninguém está satisfeito com coisa alguma. Será que ninguém regula? A insatisfação é geral. E assim, vejam que tudo isso é por estarem na fase de lapidação, sendo a lapidação a causa de todo esse desequilíbrio. A lapidação é a causa de todo o sofrimento, por estarem nessa fase de animal, nessa fase inconsciente. O inconsciente é assim, é irregular, é variante. Vive variando a vida inteira, e por isso o pensamento não para. Pensa uma infinidade de coisas, sempre variando, e daí a razão da insatisfação. Todos insatisfeitos, insaciáveis. E por isso, quanto mais têm, mais querem. Quanto mais têm, mais querem, por serem variantes. E por que são variantes? Porque são inconscientes. Por estarem nessa fase inconsciente, nessa fase de animal racional. A causa de tudo isso é a lapidação, porque não há efeito sem causa. Para a preparação de todos para passarem para a nova fase, a fase racional, tinham que passar por tudo isso, por todo esse conteúdo abrasador, como quem vive em cima de brasas, que não tem sossego, nem sabe onde encontrar o sossego. Por isso, sempre assustado por tudo, sempre com medo das doenças horrorosas, com medo da morte, com medo de sofrer, com medo de passar coisas desagradáveis, sempre com medo. Todos vivendo com medo, fingindo serem corajosos, aparentando serem corajosos, mas a coragem é só por fora, para animar os demais, e o medo por dentro. E assim, vivendo horrivelmente dessa maneira, agonizando sempre. Todos agoniados, todos em agonia, porque estão sempre preocupados com uma infinidade de coisas. Preocupados com isto, preocupados com aquilo outro. Uma infinidade de preocupações que mantém o desassossego, o desequilíbrio e o inferno. Daí as discussões, as brigas, as confusões, os aborrecimentos, o desespero, o descontrole e o desequilíbrio. Uma espécie de loucos varridos. Tudo por estarem sendo lapidados, preparados para entrar na nova fase, a fase racional. Então, qual é a causa de tudo isso? A lapidação é que é a causa de todo o sofrimento, de todos os tormentos. Ninguém se conforma com coisa alguma. Fingindo estarem conformados, dizem: ah, eu estou conformado. Ah, eu estou conformado com aquilo. Estou conformado com tudo isto. Aparentemente estão, mas por dentro, completamente diferentes. Por fora estão conformados, por dentro inconformados.
porque ninguém se conforma em sofrer. Mas, como sempre viveram falsamente, pois quem vive de aparências é um falso, então dizem: ah, eu estou conformado com tudo isto, mentindo assim, pois que por dentro não está conformado, por fora aparenta estar conformado, aparenta estar bem, aparenta estar satisfeito, e por dentro insatisfeito, por dentro mal e não bem. É assim essa vida hipócrita, essa vida de aparências, de ilusões e de sonhos. Tudo isso, toda a causa do sofrimento, é por assim viverem em lapidação. Muitos não compreendiam a vida e diziam muitas vezes: eu não compreendo esta vida. Quanto mais eu me esforço à procura do bem, mais tudo de mal me acontece. Vivo a vida inteira desassossegado sempre, preocupado sempre. Então, outros ainda dizendo: é verdade, aonde há sofrimento, não há felicidade. Como é que um sofredor pode ser feliz? De maneira alguma. Todos somos sofredores. Falamos em felicidade, mas a felicidade é aparente. É a felicidade de quem sonha, a felicidade de quem está iludido consigo mesmo e com a vida, por não nos conhecermos. Então, onde se viu um sofredor ser feliz, sem nem saber por que é sofredor? Arranjaram essa palavra para dar um conforto que não corresponde, para melhor aparentarem, para melhor iludirem. Onde há sofrimento, não há felicidade. Onde se viu um ser de matéria, de origem do mal, a matéria é de origem do mal. Onde se viu um ser de origem do mal, ser feliz. Felicidade do mal? E assim, até hoje todos à procura da felicidade. Onde se viu um mortal ser feliz. Pode alguém se sentir feliz em ter que morrer e não saber de que vai morrer? Sentir-se feliz sendo um sofredor? Sentir-se feliz estando no mundo exposto a todo sofrimento? Isso tudo é feito pela inconsciência. O inconsciente criou esses remendos todos para ver se podia encontrar a verdadeira paz entre todos. Tudo isso é como estão vendo. Não passou de um sonho, porque tudo gira em torno da inconsciência. E girando tudo em torno da inconsciência, tudo é aparência só, ilusão só, somente sonho. Daí, o resultado de tudo isto é negativo, por ser inconsciente, e o sofrimento ser permanente. Então, dizem assim: fulano ontem estava tão feliz, e hoje já está aí, morto em cima da mesa. A desgraça aconteceu com ele, porque a felicidade é aparente, a felicidade é traiçoeira. Tudo aparência, tudo ilusão de ótica, tudo sonho. Por isso está aí o sofrimento reinante na fase de animal racional, que já se acabou. Aí estão os remanescentes sofrendo as consequências da fase e dizendo: é verdade, tudo sempre girou em torno do encanto. Encanto quer dizer o nada. Encanto quer dizer a aparência. Encanto quer dizer não existe coisa alguma de verdade. Tudo é aparência. Aparenta ser verdadeiro, mas não é. Tu estás aí com vida, aparentas ser verdadeiro, com essa vida aparente, e de repente acabou a vida. Tudo aparência, tudo ilusão, tudo sonho, tudo fantasia. E por isso está aí a multiplicação do sofrimento para a lapidação dos remanescentes da fase de animal racional que já se acabou há muito. Fizeram da ilusão a verdade, fizeram dos sonhos a verdade, fizeram das aparências a verdade, e todos traídos com toda essa superstição. Sofrendo as consequências, sofrendo horrorosamente como estão aí, todos, sem sossego, cheios de verdades ilusórias e desassossegados desse jeito. Verdades aparentes, e por serem aparentes, é que ninguém tem sossego. Por tudo ser aparência, é que está aí a multiplicação do sofrimento. Então,
essa vida monstra, criada pelo inconsciente, só tinha que ser mesmo inconsequente, e o inconsciente sofre por ser um inconsequente e não conhecer a realidade das coisas. Agora, hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê dessa vida provisória e de tudo que compõe a vida, por ser uma vida provisória e por tudo ser provisório, é que tudo se acaba, porque o mal, por si mesmo, se destrói. Tudo isso, a causa é a lapidação do animal racional. Hoje, todos chegando no seu verdadeiro lugar, na fase racional, e dizendo: é verdade, até que ficamos cientes do porquê de tantos sofrimentos horrorosos no mundo inteiro. Ninguém sabia dizer o porquê, ninguém sabia endireitar, ninguém sabia acabar com o sofrimento, por não conhecerem a causa. Agora estão conhecendo a causa. A causa é a lapidação do animal racional, para que todos ficassem lapidados para entrarem noutra fase, que é a fase racional, a fase da verdadeira felicidade e do equilíbrio de todos. O mundo passou por uma infinidade de hecatombes e parecia até que ia se acabar. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Epidemias desoladoras, cidades que desapareceram, submergiram, civilizações que já foram extintas, uma infinidade de cidades que se acabaram, que foram arrasadas pelas epidemias e pelas enchentes. A evolução das hecatombes sempre existiu, por a natureza ser uma das revoltadas com seus habitantes, que não pertencem a esse mundo de matéria, até que chegasse o conhecimento racional, que é a passagem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro natural. Então, já houve uma infinidade de progressos, de evoluções, de gerações, e tudo se exterminou, tudo desapareceu, tudo se acabou, vindo então novas gerações mais apuradas, com mais facilidade de lapidação. E assim, vejam que o mundo é de veteranas eras e de longos séculos, infinidades de cidades desconhecidas, submergidas, que sumiram, outras conhecidas, de civilizações antigas, que foram extintas também. Sim, porque o mundo é de veteranas eras e de longos séculos. Não vou fazer aqui comentários de eras passadas que não interessa. O que interessa é o presente e o futuro de todos, e não o passado. Vejam que o mundo já passou por uma infinidade de hecatombes calamitosas, de povos que já foram extintos, conhecidos e desconhecidos, cidades que já foram extintas, conhecidas e desconhecidas, muito antigas, pois o mundo é de veteranas eras e longos séculos. Tudo isso para a lapidação do animal racional, para que o animal chegasse no seu verdadeiro lugar, para que o animal, com o tempo, encontrasse o seu verdadeiro equilíbrio dentro da fase que aí está, a fase racional. Então, hoje, o animal racional não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Melhorou de categoria, subiu de categoria para a última categoria da vida da matéria, a categoria de aparelho racional. Como sabem e conhecem perfeitamente, não vão nascer mais aí no mundo de matéria, e sim estão todos já dentro do mundo racional. O corpo energético racional, deformado, a origem principal da consequência dessa vida aparente, dessa vida provisória, já está no seu mundo de origem. Portanto, hoje, todos ricos de satisfação, porque sabem e conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e por isso estão em contato com ele, sendo orientados por ele e vendo a luz do seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos sabendo o porquê dessa vida provisória e a solução desse nada. A vida provisória foi muito valorizada na fase de animal racional, na fase inconsciente, mas hoje,
na fase consciente, perdendo completamente o seu valor, por ser uma fase consciente, e o consciente bota as coisas nos seus lugares. Então, pergunta o consciente: qual é o valor do nada? Nada. Para que serve o nada? Para nada. Agora, quem vive iludido pelo nada, sofre sem adiantar nada, porque tudo acaba em nada. Então, qual é o valor do nada? Nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Quem luta pelo nada está lutando inconscientemente. É a luta do nada pelo nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada. Qual é o valor do nada? Nada. O que adianta lutar pelo nada? Nada. Só mesmo um iludido, só mesmo quem está sonhando, só mesmo um traído pelas ilusões, só mesmo um inconsciente é que luta pelo nada. Vejam como a vida é tão linda e tão boa para quem sabe viver. Agora, principalmente, vindo da fase racional, onde todos receberão todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio, para a sua verdadeira felicidade, para a sua verdadeira paz. Daí, todos tendo o prazer de viver, por tudo dar certo na vida de todos. Agora, todos vendo a luz racional, a luz aparecendo para todos, chamando a atenção de todos para a fase racional, para a fase que chegou na Terra, a fase de aparelho racional. Então, as luzes ou a luz racional aparecendo para todos, por todos os lados, por todos os cantos, dia e noite, noite e dia, chamando a atenção de todos, despertando todos para a fase racional, avisando a todos que o conhecimento racional está na Terra, avisando a todos a nova fase, a fase racional. As luzes noite e dia sendo vistas por todos, todos vendo, quer leiam, quer não leiam, chamando a atenção de todos para a propaganda racional, a propaganda do mundo racional, para certificar todos da fase que chegou ao mundo, a fase racional. Depois do aparecimento das luzes, vão ver os habitantes do mundo racional, por nascerem todos a vidência racional. Daí, dialogando com seus irmãos, fazendo conferências, conversando, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio na vida. Então, tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida. A Terra, a vida da Terra, se tornando um verdadeiro paraíso racional, por tudo ser racional, pela orientação ser racional. E assim, o mundo entra na sua verdadeira meta de segurança e equilíbrio racional, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos tendo o prazer de viver, por viverem felizes, por tudo dar certo na vida, por estarem vivendo uma vida consciente, positiva, sem sacrifício e sem sofrimento. Uma vida completamente diferente dessa de animal racional. O animal tem que viver mal, por ser animal e estar na fase de lapidação do seu ser. Então, vivendo mal. Mas, na fase racional, não. Na fase racional, todos bem, por ser a fase consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos. Agora, o dever de todos é fazer a propaganda para o equilíbrio do seu próximo, para o bem do seu próximo e para o bem de todos. Hoje, tudo é racional, por estar aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, tudo é racional. E os espíritos? Tudo é racional. E os guias? Tudo é racional, porque tudo é de origem racional. Tudo volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo regressa ao seu verdadeiro lugar. Tudo chega a ser o que era, por ser a transformação dessa deformação racional para o seu estado verdadeiro, natural,
de racional puro, limpo e perfeito. Tudo volta, como está voltando, ao seu verdadeiro lugar de origem, tudo muito naturalmente, sem abalo de espécie algum, por ser racional. Quem vive como racional, vive bem, e quem vive como animal, vive mal. O animal não tem sossego, o animal vive em desespero, descontrolado, porque o animal vive para o mal, com aparência de bom e de bem. Quem vive para o mal, vive mal, e quem vive mal, sofre muito, sem sossego, dia e noite, por ser animal, por ser inconsciente. Quem vive racionalmente, vive bem, porque é orientado pelo mundo racional. E uma vez orientado, tudo dá certo na sua vida. Assim, o mundo e todos de parabéns para o resto da vida, por estar aí a solução que todos precisavam e desejavam, e não sabiam como encontrar, a solução verdadeira racional. Na fase de animal, existiam, como ainda existem, os remanescentes e uma infinidade de coisas que pareciam ser o que não eram e que todos adotavam porque todos viviam agonizando, aflitos e sofrendo. Então, vinha um e dizia: a verdade está aqui, a verdade é esta. Vinha outro e afirmava: a verdade está aqui, a verdade é esta. Por isto, por aquilo outro. O caminho verdadeiro é este. Aqui é que está a verdade. Por isso, por aquilo outro. Vinha outro e dizia: a verdade está aqui. Aqui é que está a verdade. Por isto, por aquilo outro. O caminho certo é este. Este é que vai dar certo. Por isto, por aquilo outro. Este é que é o verdadeiro. Enfim, uma infinidade de verdadeiros, e todos sofrendo e penando, e todos mantendo o seu sofrimento, e mantendo o sofrimento de todos. O desespero e a agonia faziam com que todos vivessem aflitos, por isso, por aquilo, por essa ou aquela situação. Então, procurando esses meios para terem solução, e ficando na mesma, encontrando sempre a desculpa. Isto é uma provação. Você tem que se conformar com o sofrimento, porque você está pagando o que você deve. A pessoa agonizava ainda mais e perguntava: o que foi que eu fiz? Eu não sei o que é que eu devo. Eu não sei o que é que eu fiz. Estou pagando inconscientemente. Não tenho conscientemente dívida alguma. E assim, uma infinidade de papagaios com suas aventuras, para ver se acomodavam todos e para ver se assim se acomodavam também. Há uma infinidade que não tem conta. Não tem conta, porque o mundo é de veteranas eras, de longos séculos, e tudo isto não pôde abolir o sofrimento. Por isso, o sofrimento se multiplicando sempre, pavorosamente, e os tormentos também. Tudo não passando de um anestésico, de um engambelo, de uma distração, porque não resolvia os problemas nem o sofrimento de ninguém. Vejam que está aí o sofrimento, cada vez mais monstruoso. Tudo isso para a lapidação do animal. Então, há uma infinidade de verdades, todos com suas verdades, diferentes uns dos outros. Uns dizendo: a verdade é assim. Vem outro e diz: não, a verdade é desta maneira. Enfim, uma porção de verdades, verdades aparentes, e por tudo ser aparência, é que há a multiplicação do sofrimento, dos tormentos, a ponto de chegarem na situação que estão.